Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal História em Disputa. Eu sou Wesley. No vídeo de hoje eu tratarei do tema o Estado moderno de Israel e a Bíblia. Para analisar este tema, devemos responder a seguinte pergunta: o Estado moderno de Israel é o Israel da Bíblia? E em relação a esta pergunta, a história está em disputa. Por quê? Porque possuímos dois grupos e duas respostas distintas. De um lado, possuímos aqueles que atestam que o Estado moderno de Israel é o Israel da Bíblia. Posição defendida principalmente pelos sionistas e pelos cristãos que são apoiadores do sionismo. Eles atestam, afirmam com unhas e dentes que sim, há uma conexão arqueológica, histórica, linguística, teológica entre a terra conhecida como Palestina e o povo judeu. E, obviamente, quando eu falo de cristãos, uma grande parte, porque não todos os cristãos defendem essa ideia. Por outro lado, possuímos aqueles que respondem essa pergunta de maneira retundante. Não. Não, o Estado moderno de Israel não possui nenhuma conexão arqueológica, histórica, linguística, teológica com a Bíblia. Inclusive, existem grupos de judeus ortodoxos que defendem essa posição, como o Neturei Karta, que é um grupo de judeus ortodoxos que não aceitam a existência do Estado de Israel. E vamos analisar alguns argumentos do porquê disso, obviamente, nesse vídeo. Eu, como estudioso desses temas, eu tenho a minha opinião. No final do vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião. Porém, é necessário tratar desse tema, porque existe muita manipulação histórica, muita manipulação de documentação, e é necessário uma abordagem lúcida, uma abordagem imparcial. Se a história está em disputa, devemos ouvir os dois lados e decidir o que é correto à luz dos fatos, dos elementos históricos, arqueológicos, linguísticos, enfim. Então, antes de tratar das posições, tanto a favor quanto contra a essa conexão do Estado moderno de Israel e a Bíblia, é necessário uma pequena introdução sobre a formação do povo de Israel. Eu gostaria de deixar claro nesse vídeo também, reforçar isso, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, ou como também nenhum tipo de discriminação e ódio em relação ao povo judeu. Primeiramente, porque eu estudo esse tema já faz um tempo, eu sei um pouco de hebraico moderno, eu tenho amigos israelenses, esse não é o tema. A minha análise é uma análise histórica, porque eu sou historiador. Então, eu tenho que consultar as fontes e analisar os dois lados, porque isso é fazer história de maneira séria, não somente analisar o tema à luz do que eu aprecio. Então, eu não sou antissemita, eu não tenho nenhum tipo de prejuízo em relação ao povo judeu, muito pelo contrário, eu defendo a existência do povo judeu, sempre defendi, quem me conhece sabe, mas vamos analisar esse tema, né, à luz dos fatos. Então, a formação do povo de Israel, quando a gente fala Sefer Tanakh, textos religiosos do judaísmo, na narrativa bíblica, a formação do povo de Israel está profundamente ligada à fé, à aliança com Deus e à história dos patriarcas, conforme descrito no Antigo Testamento. Principalmente Abraham, Yitzhak e Yaakov, que são os três grandes patriarcas da história da formação dos hebreus. Um texto clássico que está aí na Parashá Lech Lechá, Vayomer Hashem el Avram Lech Lechá. O Eterno disse para Avram,
no contexto da Bíblia hebraica, sair para si mesmo e viver o plano de Deus através de uma peregrinação até a Terra Prometida. Começa tudo aí, Parashá Lech Lecha, no Sefer Torah, Sefer Bereshit. Então, a história começa com Abraão, chamado por Deus, por volta aí de 2000 anos antes da nossa Era Comum, ou antes de Cristo, para deixar Ur dos Caldeus, que era a maior metrópole do mundo antigo, e ir para Canaã, atual Israel-Palestina. Deus promete a Abraão uma descendência numerosa e a posse da terra. Está na Parashá Lech Lecha. A aliança renovada com Isaque, filho de Abraão, e Jacó, que recebe o nome de Israel, após lutar com um anjo. Está em Gênesis 32, 28. E a partir daí, os 12 filhos de Yaakov formam as 12 tribos de Israel. Depois, a narrativa conta o período de escravidão em Mitzrayim, no Egito, né? A escravidão no Egito e o êxodo, né? Os descendentes de Jacó, eles migram para o Egito devido à fome, mas são escravizados. Moshe, a Navi, o profeta Moisés, liderado por Deus, liberta o povo no êxodo. Perdão. Isso no século 13 a.C., segundo a tradição. No Monte Sinai, Deus entrega a Moisés o Sefer Torah, né? Incluindo aí os 10 mandamentos, consolidando a identidade do povo como nação sob aliança com Deus. Então, a formação a priori do povo de Israel não tem ligação com uma terra específica, mas sim com uma aliança específica. Uma birit, uma aliança que o Eterno faz com os patriarcas e sua descendência, obviamente. Depois desse processo, a gente observa a conquista de Canaã, né? E o processo de formação de uma monarquia. Então, sob a liderança de Yehoshua, ou Hoshea, que é outro nome que ele recebe na Bíblia hebraica, os israelitas conquistam Canaã. E após um período de juízes, surge uma monarquia com o rei Saul, Davi, que estabelece Jerusalém como capital, e Salomão, que constrói o primeiro templo. E após Shelomo, o período de governo de Salomão, o reino divide-se em Israel do norte e Judá sul, enfrentando invasões e exílios como o cativeiro babilônico em 587 a.C. Em relação à identidade religiosa e cultural, a identidade do povo de Israel na Bíblia é marcada pela fé monoteísta, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. É um monoteísmo central da identidade do Am Israel, não, do povo de Israel. Essa fé centralizada no eterno Yud-Hei Vav-Hei, pelo Sefer Torah e pela esperança messiânica, mesmo após exílios e dispersões relacionado à diáspora judaica. Então, obviamente, isso é um resumo do que representa a formação dos hebreus. Porque esse conceito de judeu é um conceito novo em relação à história da Bíblia. Tá? Eles eram conhecidos como hebreus, como ivrim. Tá? Aqueles que rompem. A palavra justamente traz essa ideia de aqueles que rompem, né? Ou aqueles que cruzam. Aqui no meu canal eu vou postar uma série de vídeos tratando um pouco sobre essa história, né? Principalmente da formação do hebraico, e será interessante analisar o que significa esses termos, né? Agora a gente tem a formação do Estado moderno de Israel, né? A criação do Estado de Israel em 1948 é um evento histórico e político ligado ao movimento sionista e aos acontecimentos do século XX. Em relação ao contexto histórico e o sionismo, então no final do século XIX, o antissemitismo na Europa e o desejo de autodeterminação judaica levaram ao surgimento do sionismo liderado por Theodor Herzl. Ele defendia a criação de um lar nacional judaico na Palestina, então sob controle otomano e posteriormente britânico,
que o mandato britânico vai de 1917 a 1948. A Declaração Balfour, 1917, do Reino Unido, apoiou a ideia de um lar nacional judaico, incentivando a imigração judaica para a Palestina. Porém, é necessário entender que já existia um conceito proto-sionista, principalmente enviesado por uma interpretação teológica cristã da Bíblia, que dizia que os judeus deveriam retornar para a Palestina. Tá? Então, antes mesmo do sionismo como tal, com Theodor Herzl, já existia algumas pessoas importantes que já germinavam um proto-sionismo cristão. Tá? Quem fala isso é o historiador Ilan Pappé. Ele já trata desses temas, né? Que é uma das maiores autoridades hoje sobre a história da Palestina. E esse conflito entre palestinos e israelenses. Agora, a gente trata, né, mais especificamente dos conflitos e a partilha, né, a imigração judaica intensificou especialmente após o Holocausto, o chamado Shoah, que é a desolação, né? Inclusive é um rito hoje no Estado moderno de Israel, celebrar, todo mundo para, né, para relembrar a Shoah, a desolação, o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus. E isso aumentou a pressão por um Estado judaico. Em 1947, a ONU aprovou o plano de partilha, a Resolução 181, propondo a divisão da Palestina em 2 estados, um judaico e um árabe. Né? Os judeus aceitaram, mas os árabes rejeitaram. Proclamação do Estado de Israel, mais especificamente, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, países árabes vizinhos declararam guerra, iniciando a Guerra Árabe-Israelense em 1948. Israel venceu, consolidando seu território, mas o conflito gerou a questão dos refugiados palestinos e tensões regionais. A identidade moderna do Estado de Israel, mais especificamente, o que a gente deve tratar é que o Estado de Israel moderno é um país secular, tá? Com forte identidade judaica, baseado em valores democráticos, mas também enfrenta desafios como o conflito com os palestinos, disputas territoriais e a coexistência de diversas comunidades judeus, árabes, drusos. Essa questão, tá, envolvendo o Estado moderno de Israel é muito, muito importante, porque principalmente os cristãos, eles fazem essa conexão entre o Estado moderno de Israel e a Bíblia sem nenhum tipo de objetividade do ponto de vista lógico e prático. Uma vez que o Estado moderno de Israel ele foi criado através de pessoas que possuíam uma ideologia ateia, comunista e socialista. Então, o Estado de Israel, desde os primórdios, ele surge através de uma identidade formada pelo materialismo histórico de Marx, que é a base central do pensamento comunista. O Estado de Israel moderno é um país secular. É um país no qual uma minoria, obviamente uma minoria que tem muito poder político, que é uma minoria religiosa, principalmente do rabinato, que tem essa força dentro do Estado moderno de Israel, porém uma minoria, porque grande parte da população nem professa religião. Eu falo porque tenho amigos que não professam religião e são israelenses. Então, existe uma confusão em relação ao modus vivendi do povo israelense, e esse desconhecimento gera, muitas vezes, principalmente no pensamento religioso, e mais especificamente no pensamento religioso mais fundamentalista, essa ideia de sacralizar, né, o Estado moderno de Israel como uma entidade bíblica que pratica 100% a tradição judaica, seja ela a tradição judaica talmúdica ou caraíta, o que seja, né? E não é bem assim. Né? A identidade moderna do Estado de Israel é muito diferente do que as pessoas religiosas pensam. Agora a gente vai analisar os argumentos a favor e contra,
né, o Estado de Israel do ponto de vista de sua conexão com o Israel bíblico. Né? Então, os argumentos a favor, o Estado de Israel moderno é o Israel bíblico, segundo a visão de alguns. A gente tem a Tanar, a Bíblia hebraica, como fundamento, a promessa da terra, né, de que a Tanar estabelece a terra de Canaã como herança eterna do povo de Israel, baseado na aliança com Abraão. Gênesis 12, 7, 15, 18. Confirmada com Isaac em Gênesis 26, 3 e Jacó, Gênesis 28, 13. Passagens como Ezequiel 36, 24 e 28 prometem o retorno dos exilados à terra, o que muitos interpretam como cumprido com a criação do Estado de Israel. Restauração nacional, né, Jeremias 31, 10, Isaías 11, 11 e 12, falam de um retorno dos dispersos e da restauração de Israel, interpretados por alguns como a reconstituição do Estado em 1948, após séculos de diáspora. Para muitos judeus religiosos e sionistas, também, né, religiosos e até não religiosos, o Estado de Israel é visto como cumprimento dessas profecias, especialmente após o Holocausto, reforçando a ideia de continuidade com o Israel bíblico. Tá? Porque eu falo sionismo religioso e não religioso porque nem todo sionista é religioso. Né? O próprio Theodor Herzl era ateu. Então, assim, a gente tem que separar as coisas também. Né? Então, especialmente após o Holocausto, eles reforçaram essa ideia, né, de continuidade com Israel bíblico. O Novo Testamento, né, ou Berit Hadashah, como alguns chamam, é a continuidade do povo escolhido. Né? Embora o Novo Testamento enfatize uma perspectiva espiritual, relacionada principalmente ao texto paulino de Romanos 11, 1 e 2, texto no qual Paulo afirma que Deus não rejeitou Israel como povo escolhido, sugerindo uma continuidade teológica. Né? Alguns cristãos sionistas veem o Estado de Israel como um sinal do cumprimento escatológico. Mateus 24, 32, 34, como, por exemplo, a parábola da figueira. E, neste caso, cristãos dispensacionalistas, especialmente, conectam o retorno dos judeus à Palestina ao plano divino, associando o Estado moderno ao Israel bíblico. É necessário entender que essa visão escatológica dispensacionalista é a base fundamental daqueles que argumentam ou atestam que o Estado de Israel moderno é o Israel bíblico. Tá? Isso tem uma visão no dispensacionalismo cristão protestante. Isso nada tem a ver, tá, com a tradição antiga. A gente tem fontes talmúdicas, nos quais alguns interpretam, né, como essa conexão entre o Israel moderno e o Israel bíblico, a esperança de redenção, como em Berahot 34b, e o Midrash de Shir HaShirim, Rabá, tá, que expressam a esperança de retorno a Sião como a restauração de Israel como parte da redenção messiânica. Alguns rabinos modernos, como Avraham Yitzhak Kook, interpretam o sionismo como o início dessa redenção, ou chamado Athalta de Geulah. O Talmud reforça a centralidade de Jerusalém e da terra de Israel na identidade judaica, o que apoia a visão de que o Estado moderno é uma continuação do ideal bíblico. É necessário entender o Talmud, tá? O Talmud, que é a obra magna da religião judaica. No Talmud a gente vai encontrar muitas discussões dos grandes sábios do judaísmo. E não há uma unanimidade sobre muitos assuntos no Talmud. E isso é o que faz a tradição judaica ser muito rica. Né? Você não tem unanimidade. Você tem, na verdade, muitas discussões sobre temas diversos no Talmud. Tá? Desde o conceito da redenção, da Geulah, até, por exemplo, conceitos como sexualidade. Né? Como bem colocou, por exemplo, Daniel Boyarin no seu livro Israel Carnal, né? Que trata de uma análise talmúdica do sexo na visão dos rabinos. E nem aí você encontra unanimidade. Então, utilizar o Talmud como fonte de unanimidade, isso é lei do engano, isso é distorcer as fontes judaicas também. Tá? Então, o Talmud ele reforça, né, essa centralidade de Jerusalém e da terra de Israel na identidade judaica, o que apoia a visão de que o Estado moderno é uma continuação do ideal bíblico. Por outro lado, existem rabinos que interpretam outras partes do Talmud de maneira oposta a essa visão. Tá? Historiografia antiga, fontes judaicas, a gente tem o grande historiador Flávio Josefo, do século I, né? Em Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 6, ele reitera a promessa da terra aos descendentes de Abraão, conectando a identidade judaica à terra de Canaã. A continuidade da presença judaica na região, mesmo após exílios, é documento em fontes como as cartas de Elefantina, do século V a.C.
Então, a interpretação, né, em relação a essas fontes judaicas, principalmente Flávio Josefo, a historiografia antiga reforça a ligação histórica dos judeus com a terra, sugerindo que o Estado moderno é uma restauração dessa conexão. Em relação à historiografia moderna, a continuidade cultural e religiosa, a gente tem historiadores como Benny Morris, em seu livro Righteous Victims, de 1999, que destacam que o sionismo, embora secular em grande parte, foi impulsionado por uma identidade judaica profundamente ligada à narrativa bíblica. O retorno à mesma região geográfica palestina reforça a ideia de continuidade histórica. Uma das fontes arqueológicas mais impressionantes relacionadas a Israel é a famosa estela de Merneptah, do faraó Merneptah, que é uma estela de 1208 a.C., que menciona Israel em hieroglifos egípcios como um povo na região. E as escavações de Jerusalém, cidade de Davi, corroboram a presença histórica judaica apoiando a narrativa de continuidade. Não é um consenso. Em relação à estela de Merneptah, sim, é um consenso, ela existe, né? E ela trata ali em alto bom som Israel em hieroglifos egípcios. Eu estudei com um grande especialista nessa área, o Dr. Weinstub, e é muito interessante quando ele trata dessa estela de Merneptah, né? Ele é um grande conhecedor desses temas, e sim, é um documento histórico-arqueológico que já fala da existência de Israel nessa época. Agora, quando fala, né, de escavações que corroboram a presença histórica judaica, apoiando a narrativa de continuidade, do ponto de vista acadêmico, existe um grande debate, né? Principalmente em relação a arqueólogos que atestam que não existem provas tão concretas relacionadas a essa presença judaica na Palestina, nesse período. Então, a gente tem um debate também nesse tema. Obviamente, há evidências históricas muito interessantes que falam, por exemplo, da dinastia de Davi, né? Que fala da casa de Davi, Beit David, não? Que é um achado arqueológico muito importante. Porém, outros arqueólogos dizem que não. Então, a gente analisou os argumentos a favor, baseados em vários tipos de fontes. Porém, é necessário reforçar aqui um dos grandes... Na verdade, a mola propulsora ou o combustível primordial para esse conceito de conexão dos judeus com a terra da Palestina, do ponto de uma perspectiva moderna, surge com o dispensacionalismo cristão, como eu afirmei anteriormente. Tá? Essa é a base, porque já existia um proto-sionismo cristão antes mesmo do sionismo propriamente dito, de Herzl. Agora, os argumentos contra o Estado de Israel moderno, né? Israel não é o Israel bíblico. E a gente tem as mesmas fontes, por incrível que pareça. Né? Então, a gente tem o Tanar, a Bíblia hebraica, condições de restauração, passagens como Deuteronômio 30, 1-5, condicionam o retorno à terra ao arrependimento espiritual e obediência à Torá. Críticos, como alguns grupos ultra-ortodoxos, como o Neturei Karta, né, argumentam que o Estado de Israel, sendo secular, não cumpre esses requisitos espirituais. Como, por exemplo, a era messiânica tratada no livro de Hezquiel, no profeta Hezquiel Anavi, 37, 24, 28, e Zacarias 14, 9, que ligam a restauração de Israel à chegada do Messias e a um reino teocrático, né, o que não se aplica ao Estado moderno, que é uma democracia secular. A gente tem o Novo Testamento, o Israel espiritual citado por Paulo em Gálatas 6,16 e Romanos 9,6,8, sugere que o Israel de Deus é espiritual, incluindo gentios convertidos, e não necessariamente um Estado-nação. Hebreus 11,16, que aponta para uma pátria celestial, diminuindo a importância de um Estado terreno. Muitos cristãos, especialmente da teologia da substituição, argumentam que a igreja substituiu o Israel bíblico, tornando o Estado moderno irrelevante para as promessas bíblicas. Tá? Não é o que eu penso. Eu penso que o povo de Israel existe, a entidade espiritual formada pelo Eterno existe. Né? Obviamente que essa diáspora judaica ainda existe. Não todos retornaram para a Terra Prometida. Porém,
né? Eu não creio nessa teologia da substituição. Tá? Isso é uma teologia totalmente errônea. Ainda que, né, muitos podem integrar essa entidade espiritual, esse corpus espiritual, digamos, a partir, né, do que a Escritura chama de corpo do Messias. Né? Porém, o Israel étnico, o Israel antigo, ele existe de maneira separada. O próprio Paulo, ainda que existam muitas distorções dos seus textos à luz da teologia, né, inúmeras interpretações, coisas totalmente absurdas, de corrupção do que é o contexto histórico original do pensamento paulino, à luz do judaísmo. O próprio Paulo se manteve judeu, tá? Fizeram um malabarismo interpretativo, descaracterizando Paulo como judeu e o transformando em um ser bipolar, né? Que a gente observa muito isso. Um bipolarismo paulino, uma hora ele é judeu, uma hora ele é cristão, uma hora parece que ele não é nada, mas isso é uma corrupção, uma visão totalmente corrompida, tá? Eu cito, por exemplo, Mark D. Neinus, por exemplo, um dos maiores especialistas sobre a vida de Paulo dentro do judaísmo, e ele demonstra essas aberrações interpretativas, principalmente da teologia cristã normativa sobre Paulo. Então, uma coisa é fato, né? Essa diferença entre o que é o Israel como povo, isso existe até mesmo dentro do chamado Novo Testamento. Porém, a posteriori, obviamente, com muito veneno antissemita na teologia, criaram essa visão separatista entre o que é judaico e o que é cristão. Tá? Mas no passado isso nunca existiu. Outro especialista, por exemplo, o talmudista Daniel Boyarin, livro Borderlines, ou Entre as Linhas Fronteiriças, que é a tradução para o espanhol, mostra claramente que judaísmo e cristianismo no passado são duas faces da mesma moeda. Ainda que muitos digam que não e não sei o quê. Mas a literatura está aí, basta consultar. Fontes talmúdicas, a gente tem aí, por exemplo, o Ketuvot 11a, né, que cita os 3 juramentos, incluindo a proibição de judeus retornarem à terra de Israel em massa antes da era messiânica. Grupos como Satimar e Neturei Karta usam isso para argumentar que o sionismo e o Estado de Israel contrariam a vontade divina. A gente tem a interpretação para esses grupos: o Israel bíblico só será restaurado por intervenção divina, não por esforços humanos, como o sionismo. Né? E também a gente tem a historiografia antiga. Né? A gente tem a diversidade étnica e cultural, fontes como registros assírios, crônica de Sargão II, em 722 a.C., mostram que o reino de Israel, do norte, foi disperso e o reino de Judá do sul sofreu sincretismo cultural. O próprio Joséfo, em Guerras Judaicas, livro 6, descreve a destruição de Jerusalém em 70 d.C., sugerindo que a continuidade política foi quebrada. Tá? A interpretação em relação a esses documentos da historiografia antiga é que a ausência de um Estado judaico contínuo por quase 2000 anos enfraquece a ideia de que o Israel moderno é uma restauração direta do Israel bíblico. Já a historiografia moderna, né, principalmente através dos estudos do historiador Ilan Pappe, né, com seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, publicado em 2006, The Ethnic Cleansing of Palestine, né, argumentam que o Estado de Israel foi criado por fatores políticos e coloniais. Mandato britânico e a Declaração Balfour, e não por um processo teológico natural de continuidade com o Israel bíblico. Em relação à demografia e secularismo, né, o Estado moderno inclui uma população diversa, 20% árabes, judeus, seculares, etc., contrastando com o Israel bíblico, que era definido por laços tribais e religiosos. Norman Finkelstein, Image Reality of the Israel-Palestine Conflict, destaca que o sionismo foi um movimento nacionalista moderno, não uma restauração bíblica. Então, eu expus os dois lados da história, as duas interpretações, as duas respostas para a nossa pergunta, se o Estado de Israel moderno tem alguma conexão com o Israel antigo, o Israel da Bíblia. Minha opinião, né, a gente tem aí uma literatura muito interessante, como, por exemplo, Ilan Pappe, 10 mitos sobre Israel, Shalom Sand, a invenção do povo judeu,
Sefer Tanar, Berit Hadashah, o chamado Novo Testamento, e próprio Talmud. Minha opinião sobre esse tema, à luz de documentos históricos, à luz da análise do que os textos antigos nos têm a dizer, né? Eu hoje chego à conclusão, através dos estudos, de que o Estado moderno de Israel ele não tem uma conexão lógica com o Israel antigo da Bíblia. Para mim, o Israel da Tanar é uma coisa, o Estado moderno de Israel é outra. Ainda que existam elementos convergentes no processo de formação do Estado de Israel, que acaba assimilando elementos da teologia judaica, e até não judaica, que demonstra algumas contradições internas do próprio processo de formação do Estado de Israel, porque, por um lado, o Estado de Israel moderno hoje é um Estado que não tem uma aceitação, digamos, tão nítida em relação aos cristãos, né? Porém, em sua própria essência, existem elementos de um apelo escatológico cristão. Então, a gente observa essas contradições internas dentro do processo de formação do Estado moderno. Porque se o Estado tivesse alguma conexão até com essas interpretações bíblicas dispensacionalistas, os cristãos eles teriam uma aceitação maior. E não estou falando de turismo. Turismo é uma coisa. Turismo é uma coisa, presença religiosa marcante é outra. Obviamente que existem cristãos que vivem em Israel. Eu não estou dizendo que não existam. Porém, não se tem uma abertura, como, por exemplo, para o próprio conceito de proselitismo cristão. Existem muitos vídeos, por exemplo, em Israel, que demonstram a perseguição que os cristãos e até os chamados judeus messiânicos sofrem em Israel. Eles não têm essa liberdade total que muitos dizem, né? De pregação, de estar na rua falando. Né? Já demonstra que não é bem assim, né? Em relação principalmente a conceitos de Yeshua, né? Que é mal visto, não, por uma parte da comunidade, principalmente judaica. Eu falo porque eu já debati com judeus ortodoxos, então eu sei o que eu falo, né? Não estou falando somente por inventar, já debati sobre vários conceitos religiosos. Né? Então, essas contradições internas de formação do próprio Estado de Israel, como, por exemplo, outro elemento, o Estado, a priori, é formado por comunistas, tá? Por comunistas, por socialistas, por ateus. Isso eu tenho alguma coisa contra esse tipo de visão? Não, é uma ideologia, como qualquer outra. Né? Inclusive, os próprios comunistas combateram os nazistas na Segunda Guerra e preservou a comunidade judaica. Porém, o Estado de Israel ele é formado a partir desses pressupostos. E, ao mesmo tempo, é um Estado que se assegura através de alguns elementos ultra-religiosos. Então, muita, digamos, são muitas contradições internas do ponto de vista da formação do Estado moderno de Israel. Né? Tanto do ponto de vista da gênese, do ponto de vista ideológico, da gênese do ponto de vista religioso, né? Uma amálgama de coisas buscando um fim específico que, ao final, descaracterizou a essência do que é o Estado de Israel moderno à luz do que era o Israel bíblico. Como foi citado alguns preceitos do Talmud, né? O próprio Talmud, ainda que não exista unanimidade, como eu citei antes, o Talmud proíbe essa concentração massiva ou esse retorno massivo, né, esse processo de retorno à Terra sem uma característica messiânica. Porque só o Messias, só o Mashiach, teria essa capacidade de reuni-los novamente na Terra Prometida. E eles, ao mesmo tempo, desconsideram que Yeshua é o Messias. Não todos, obviamente, porque é uma pequena parte messiânica.
mas eles não reconhecem Yeshua como Messias. Yeshua HaNotzri, inclusive, né, virou um acrônimo para aqueles que seja apagado da memória e da história. Né? Então, ou seja, o Messias não veio. Então, são muitas contradições que me levam a crer que não existe uma conexão lógica, objetiva entre o Estado moderno de Israel e os textos antigos, sagrados, como a Tanar ou o chamado Novo Testamento. Sem falar de outras coisas terríveis relacionadas ao conflito, que eu não vou abordar, todo mundo vê o que está acontecendo lá, né? As redes sociais estão aí. E existem muitas proibições relacionadas a o que está ocorrendo hoje aí, né? Ali. Então, ou seja, minha opinião é que não existe uma conexão lógica entre o Estado moderno de Israel e o Israel bíblico. E aquele Israel que será o Israel da redenção, né? Aquele Israel restaurado completamente pelo Messias, que trará paz, né? Para todos, que unirá as nações e, obviamente, terá esse Israel à luz das profecias, né? Esse Israel restaurado e transformado como centro de adoração, segundo os textos das profecias teológicas, né? Dos textos antigos, textos sagrados. Então, eu indico aí, por exemplo, os livros de Ilan Pappe, a gente tem a Invenção do Povo Judeu, do Shalom Sand, né? Tanar, o Novo Testamento e o próprio Talmud. E também a literatura antiga, que demonstra muitas informações, principalmente relacionadas à historiografia islâmica, que é muito demonizada, infelizmente. Existe uma total demonização da cultura islâmica, eu não sei porquê, né? Mas existem muitos fatos interessantes relacionados à historiografia islâmica. A história é feita através de fatos, através de documentos. Né? E, através de todo esse escopo citado, hoje eu não vejo evidências que sustentem essa afirmação de que o Estado moderno de Israel é o Israel da Bíblia. Isso é somente uma invenção mesclada com elementos teológicos e políticos. Teológicos, a priori, com o dispensacionalismo cristão, protestante, com uma escatologia cristã protestante, e também através de um movimento político e ideológico chamado de sionismo. Que, em essência, o sionismo não tem nada a ver com a própria essência do que é o judaísmo, ou judaísmos da antiguidade, porque a gente não fala de judaísmo no sentido singular, a gente fala de judaísmos, né? E vários historiadores, grandes historiadores, como David Flusser, Joseph Klausner, como, por exemplo, Daniel Boyarin, tantos grandes estudiosos que tratam desse tema, que demonstram a riqueza e a complexidade do pensamento da religião no mundo antigo. O judaísmo que a gente encontra hoje é o judaísmo que é herdade do judaísmo farisaico, ou chamado de judaísmo rabínico. E que também nada tem de relação com a prática religiosa do passado. Existe um livro do Donizete Scardelai, muito bom, chamado Judaísmo Bíblico ao Judaísmo Rabínico. Aí ele mostra todo esse processo de transição do pensamento religioso. E muitas das práticas que a gente observa no judaísmo hoje não tem nenhuma conexão lógica, nem mesmo com a época, por exemplo, de Davi. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam curtir, compartilhar. E como eu afirmei no começo do vídeo, isso aqui não é um vídeo demonizando pessoas, tá? Eu não demonizo israelenses, eu não demonizo palestinos, eu não demonizo islâmicos, eu não demonizo ninguém. Tá? Até porque o mundo não se resume a uma caixinha de fósforo ideológica. Né? O mundo ele é muito mais amplo, ele é muito mais profundo
que somente isso, né? Eu respeito, como investigador desses temas, principalmente relacionados à história, filosofia, pensamento religioso, mitologia, eu respeito várias tradições. E sei que existem tradições muito importantes, do Oriente até o Ocidente, do cristianismo até o confucionismo. Porém, a gente tem que ser lúcido, né? A gente tem que analisar a situação não do ponto de vista de uma torcida ideológica, mas do ponto de vista daquilo que é real, daquilo que é factível. Então, muito obrigado e até a próxima.